Tá, boa noite para todas e todos. Eu sou o professor Carlos Henrique de Lucas. A gente já está junto há alguns dias nesse curso sobre desigualdades, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Rio Grande, do Grupo de Pesquisa Quadros Possíveis, e também conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais. Como organizador do curso também, eu só queria colocar a aula de hoje em perspectiva, né? A professora Amanda, quando pensou o curso, ela, me parece, né, pelo que a gente dialogou, ela tentou dar conta de atacar o problema das desigualdades, ou a questão, melhor dizendo, das desigualdades, sob ou a partir de uma série de lugares possíveis, né? Então, se pensou desigualdades a partir de um campo, de uma perspectiva LGBTQI+, se pensou, ou seja, como as questões de gênero e sexualidade impactam nas desigualdades, né, produzem desigualdades, se pensou também como as questões de raça e etnia impactam também, por sua vez, nas desigualdades, ou como a gente gosta de dizer dentro dos nossos campos de estudos, né, como esses marcadores sociais de diferenças produzem desigualdades. Então, acho que é muito mais do que impactar, mas é produzir mesmo, né? A gente entende que questões de gênero, sexualidade, de raça, etnia, produzem efetivamente. A gente também discutiu questões mais notadamente de gênero também, né? Como que as diferenças socialmente determinadas e culturalmente percebidas de gênero também produzem desigualdades. Então, o curso, ele tentou fazer essas aproximações, espero que vocês tenham entendido isso até agora, com a ideia, com o problema das desigualdades, né? Como que elas são produzidas. Então, essa tem sido a nossa grande pergunta aqui, a nossa grande questão que a gente tem perseguido. E aí, na minha aula de hoje, eu pensei, até alterei um pouco o título do que inicialmente a Amanda havia colocado, e pensei perspectivas críticas em ciências humanas e sociais, né? Pensar sobre perspectivas críticas de ciências humanas e sociais e como que tais perspectivas podem nos ajudar a compreender a problemática das desigualdades. Então, é isso que eu queria pensar com vocês no dia de hoje, né? Para quem já estudou comigo, já foi meu aluno ou minha aluna, ou trabalhou comigo em algum projeto, sabe que eu trabalho no campo dos estudos de gênero e sexualidade, mais especificamente com a teoria queer, trabalho também com os estudos decoloniais, que são perspectivas críticas dentro das ciências sociais, em uma chave interdisciplinar, né? Porque, eventualmente, essas perspectivas críticas vão dialogar com o campo da educação, vão dialogar com o campo dos estudos literários. Então, os estudos queer, por exemplo, fazem isso, né? É um campo interdisciplinar, né? Os estudos decoloniais ou descoloniais, como vocês preferirem, os estudos pós-coloniais, são interdisciplinares. E todos esses campos, né, mais particularmente os estudos queer que eu mencionei, e os estudos descoloniais, eles são perspectivas críticas, né? E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Tentar definir algumas perspectivas críticas. Eu não vou falar de todas as perspectivas críticas, ninguém é um especialista em todas, mas também a gente não tem a pretensão de esgotar o conhecimento, né? Mas tentar pensar com vocês o que é uma perspectiva crítica dentro das humanidades e das ciências sociais, em uma chave interdisciplinar. Tentar pensar, particularmente, algumas teorias críticas, algumas perspectivas críticas vinculadas, sobretudo, ao que se convencionou chamar de pós-estruturalismo. Esse vai ser o segundo momento da aula de hoje. E o terceiro momento da aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre o lugar da criatividade nas pesquisas em ciências humanas e sociais. E claro que tentando amarrar tudo isso com a questão das desigualdades, ou seja, a gente vai tentar se aproximar dessa problemática das desigualdades a partir desse arcabouço teórico das teorias e perspectivas críticas
nas humanidades e nas ciências sociais. Eu não sei se eu me fiz entender, mas mais ou menos foi esse o desenho que eu pensei aqui com vocês, né? E aí eu queria, para que não ficasse monótono, que a gente pudesse conversar, que vocês, se tivessem dúvidas, eu vou tentar não ser repetitivo e maçante, para que a gente possa efetivamente tentar fazer uma aula aqui hoje, já que eu não estou nem vendo ninguém, estou olhando só para a minha imagem, não tem ninguém para que você sirva de interlocutora ou interlocutor. Mas bem, assim, a gente pode ir dialogando, né? Então, a primeira coisa que eu queria, a guisa, a modo de introdução mesmo, né, a partir desse desenho que eu fiz aqui da aula de hoje, eu queria pensar com vocês o seguinte, uma pergunta, para que vocês refletissem. Boa noite, Clemilton. Para que vocês refletissem. Qual que é o papel que as nossas teorias, ou os nossos campos de conhecimento, que papel que as nossas teorias, que nós manejamos, os nossos campos disciplinares de conhecimento, que papel eles têm jogado no cenário epistemológico de produção de conhecimento para a redução das desigualdades? Não sei se a pergunta ficou inteligível para vocês. Ou seja, que papel as disciplinas, os campos epistemológicos dos quais vocês falam, eles têm desempenhado nesse cenário de enfrentamento das desigualdades? É isso que eu queria que a gente pensasse, que a gente dialogasse nesse primeiro momento, que vocês tentassem refletir comigo, se quisessem colocar no chat alguma coisa, seria bem interessante para a gente iniciar essa discussão, né? Então, eu sei que tem gente aqui que está no mestrado, está no doutoramento, tem pessoas que estão na fase final da graduação. Então, eu gostaria que vocês pensassem, as teorias com as quais vocês estão trabalhando, e pelo que eu conheço da maioria de vocês, são perspectivas críticas. A gente já vai falar o que são essas perspectivas, mas, assim, pelo que eu conheço de vocês, me parece que são perspectivas críticas manejadas, as que são manejadas por vocês. Que papel elas têm desempenhado no enfrentamento das desigualdades, né? Em que medida que elas têm se prestado a ser uma ferramenta para o enfrentamento das desigualdades? Pensem nisso, né? Para a gente tentar dialogar nesse momento inicial. E aí, a outra coisa, eu queria pensar também, né, ainda sobre isso, que é o seguinte: para além das ciências humanas, ciências sociais, a universidade, quando ela surge, no Ocidente, pelo menos, né, e a universidade brasileira, ela é herdeira do modelo ocidental de universidade, nascido na Europa, né, eu preciso destacar isso. Quando a universidade nasce, ela, claro que isso vai ser aperfeiçoado, entre aspas, né, vai passar por um processo de alteração histórica ao longo do tempo, mas, de maneira grosseira, dá para dizer que a universidade esteve comprometida com a resolução de problemas que as pessoas tinham no cotidiano, né? Então, assim, a partir da identificação desses problemas, os campos disciplinares foram se constituindo. Então, você tem campos disciplinares, né, que posteriormente se constituíram enquanto disciplinas mesmo, né, matemática, própria filosofia, que é a mãe de muitas disciplinas, mas não convém falar sobre isso agora, mas filosofia, história, sociologia, física. Então, você tinha, derivado dessas disciplinas, você tinha problemas, por exemplo, físicos, problemas sociológicos, problemas históricos, problemas matemáticos, né? Ou seja, a universidade nasce com esse afã, com esse intuito de solucionar problemas que são identificados ou apreendidos enquanto fenômenos, enquanto coisas que rompem no cenário da vida, e desde o interior da universidade se tenta formular ferramentas teóricas ou teórico-metodológicas para solucionar esses problemas. E as disciplinas oferecem esses arcabouços. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo? Porque, com o passar do tempo, e essa impressão que eu tenho, não sei se vocês têm essa impressão também, né? As ciências humanas e sociais, elas se distanciaram muito dessa ideia de resolução de problemas, né? Vocês já ouviram a metáfora da torre de marfim? Já ouviram isso, né? O intelectual, a intelectual
tem que descer da torre de marfim para dialogar com as pessoas. Tinha essa ideia metafórica, essa imagem, né, de que... E geralmente se pensava no pessoal mais de ciências humanas, mais de ciências sociais, mais das artes, das letras e tal. Que era um povo meio que alienado, no sentido de afastado da, entre aspas, vida real, dos problemas reais, né? Então, e daí advieram uma série de críticas que eu entendo equivocadas. Por exemplo, que as pessoas de ciências humanas e sociais, e humanas aqui eu estou pensando letras também, né? E artes, e, enfim, história, né? Geografia humana, etc. Que essa galera, ela estaria como que desenvolvendo pesquisas que não teriam uma aplicação prática na vida, né? Mas não no sentido de que elas estariam produzindo só teoria, mas sim, essas críticas, que eu entendo equivocado, tratariam de dizer assim, não, vocês estão produzindo algo que nós não entendemos para que serve, qual é a aplicação, qual é o impacto, né? Então, eu acho que esse panorama, assim, ele serve para que a gente pense, então, que durante muito tempo a gente tem a universidade surgindo com essa ideia de resolver problemas, depois a gente tem a especialização da universidade em campos disciplinares, em corpos, né, de disciplinas, e ao longo do tempo, os campos mais de humanidades e humanísticos, vamos dizer assim, ficaram meio que apartados dessa ideia de dissolver um problema, de solucionar um problema. E é isso que eu queria recuperar com vocês nesse preâmbulo da minha fala, que a gente tentasse recuperar a ideia de resolução de problemas. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, né? Por isso que eu fiz a pergunta para vocês. Pensem desde os campos disciplinares de vocês. Quem fez psicologia, que é uma ciência humana também. Quem fez história, quem fez letras, quem fez direito, né, etc. Quem fez artes, sociologia, né, pedagogia. Qual é o papel no jogo do cenário dos acontecimentos, da vida vivível, da vida mesma, para tentar usar essas metáforas, essas expressões que eu gosto bastante, que papel as nossas discussões têm jogado, né? E é aí que me parece, Amanda, que a gente se aproxima da discussão das desigualdades, né? Porque me parece que a gente não pode perder, e essa é a minha provocação inicial para vocês, do nosso horizonte de investigação, a ideia das desigualdades como um problema a ser solucionado. E com isso eu estou já fechando o preâmbulo. Acho que vocês compreenderam já que existem desigualdades que são socialmente motivadas. Eu tenho usado muito essa expressão em projetos de pesquisa que eu tenho escrito, em projetos de extensão, textos que eu tenho escrito ultimamente, chamando atenção para isso mesmo, né? Problemas, melhor dizendo, desculpa, desigualdades socialmente motivadas. Porque a gente precisa chamar atenção para isso, né? Inclusive nas mídias, inclusive em outros espaços que não apenas a universidade. Então, agora com a questão da Covid-19 mesmo, não vou entrar nessa coisa da Covid, porque a gente já está saturado disso, né, do ponto de vista mais midiático, mas eu só queria dizer o seguinte, que desde a irrupção da Covid-19, muito se falou dos aspectos biomédicos, por exemplo, né, implicados na disseminação da doença, da Covid-19 ou do vírus, o SARS-CoV-2. E essa discussão se fez também a quando do surgimento do vírus HIV, por exemplo, né? Mas muito pouco se falou, ou se fala, das implicações sociais, no caso específico desse exemplo que eu dei agora, da disseminação da Covid-19, por exemplo. Então, entender que os problemas, ou no nosso caso desse curso, as desigualdades, elas são também socialmente, culturalmente, historicamente produzidas ou motivadas, eu acho, me parece, é a minha aposta nessa aula de hoje. Eu estou pensando com vocês
queria que vocês pensassem junto comigo. Não tenho respostas, assim, eu gosto quando eu dou aula de pensar junto com as pessoas, né? Então, eu acho que essa é a provocação que a gente tem que ter aqui, né? Que as nossas discussões, elas precisam se prestar a solucionar um problema cuja motivação é social, cuja motivação é cultural, cuja motivação é histórica, etc. Né? Mas com essa pegada desde os nossos fazeres teóricos, humanísticos, etc. E aí eu estou encerrando o preâmbulo, né? Porque quando a gente entende isso, e a minha defesa, quando a gente compreende isso, a gente... como é que eu vou dizer para vocês? Não é uma questão de valorizar o campo a partir do qual a gente fala, mas é também valorizá-lo. Eu acho que sim, eu acho que é também recolocar esse campo no lugar de importância que ele merece ter. É dizer assim, não, no caso, por exemplo, da Covid-19, tem uma dimensão que ela não é biomédica, que ela é social. Né? Existe uma dimensão antropológica, por exemplo, implicada na disseminação do vírus, por exemplo. Né? Existe, por exemplo, se a gente for pensar, sei lá, no problema específico aqui, vamos pensar das questões de letramento para quem é de letras ou de educação, né, de pedagogia. Existe um problema aí, né, de analfabetismo no Brasil e também existe um problema de uma falta ou uma precariedade, eu acho que é a palavra, no letramento das pessoas estudantes no Brasil, né? Faltam dimensões de letramento ou de literacia, como os estudos vão dizer. Então, entender isso é dizer, por exemplo, que no caso desses exemplos de letramento, né, ou analfabetismo, que existe uma dimensão cultural, existe uma dimensão social ali, existe um problema que é sociológico, que é cultural e que precisa ser enfrentado por nós. Então, eu acho que essa é a coisa mais interessante para a gente pensar nesse momento. Tem um comentário aqui que o Kleber Milton fez, né? A universidade vem perdendo seu poder de mobilização. E os intelectuais, a sua relevância, inclusive política. Perdemos a capacidade de criar problemas. Exato. Né? Exatamente, né? Então, eu acho que eu não sei se vocês já ouviram falar num intelectual, professor, sociólogo e literato também, o professor Antônio Cândido, muito conhecido, né? O pessoal que estuda sociologia e letras. Ele fazia muito essas provocações, né, nos anos 60 e 70 do papel do intelectual público, né? Que é uma coisa que se perdeu por uma série de motivos, mas assim, eu acho que tem a ver muito com o que o Kleber Milton está dizendo aqui no chat, que é essa coisa que nós, sobretudo do campo das humanidades, perdemos o nosso protagonismo. O nosso protagonismo de pautar os debates desde os nossos campos teóricos, desde os nossos campos disciplinares de conhecimento. Disciplinares aqui eu não estou defendendo a disciplina enquanto uma mônada. Eu estou pensando das nossas formações mesmo, né? Desde onde a gente fala, mesmo que seja um lugar interdisciplinar, polissêmico, etc. Então, assim, é porque vocês não estão conversando muito comigo aqui, mas eu conheço alguns. Mas vamos pegar o professor Kleber Milton mesmo, que trabalha em questões de subjetivação, né, e tal. Sei que tem gente que trabalha com pedagogia aqui, né? O que os campos disciplinares de vocês, eles têm dado de resposta para a solução dos problemas? Né? Exato, o próprio Florestan Fernandes mesmo, né, que vai fazer uma revisão da sociologia, né, daquela ideia clássica lá de Gilberto Freire e tal, da democracia racial, Lélia Gonzalez, exato. Então, essas grandes intelectuais conseguiram pautar o debate público, né, e conseguiram também dizer, olha, existe uma dimensão aí que ela não é só econômica, por exemplo, ela não é só biomédica, de novo, para entrar na questão das ciências da saúde, né, da saúde pública e tal, mas existe uma outra dimensão, e a gente precisa pautar essa dimensão. Então, assim, eu encerro essa parte inicial com vocês,
que foi o que eu fiquei pensando desde o começo, quando a professora Amanda organizou esse curso e nos chamou aqui da UFOB para colar junto com ela, como a gente gosta de dizer, pegar junto com ela, trabalharmos em equipe. Eu fiquei pensando, né, que eu queria pensar um pouco de maneira mais ampla, assim, e refletir, qual que era o papel que as nossas teorias têm jogado no enfrentamento, na leitura das desigualdades e no enfrentamento das desigualdades. Acho que esse é o ponto que vocês precisam se perguntar. E aí, para quem está, por exemplo, fazendo um TCC agora de graduação, ou trabalhando na sua tese de doutoramento, ou na sua dissertação de mestrado, é pensar o seguinte: em que medida esse trabalho que eu estou fazendo aqui consegue dar uma resposta a uma resolução, a uma solvência de um problema culturalmente motivado, a um problema socialmente motivado. Eu estou contribuindo no sentido de formular o problema e de apontar uma resposta, um caminho? Não é no sentido, eu já vou chegar nisso, não é no sentido de dizer como as coisas têm de ser, mas é oferecer, é ofertar uma leitura. A gente não pode se furtar de fazer isso. Eu gosto, não sei se vocês conhecem um texto, se a Desirê puder escrever aí, ou a professora Terezinha, um texto que chama Pode o Subalterno Falar, que é um texto bem pequeno, acho que está na minha biblioteca lá, na outra sala, não está aqui. Mas é um texto bem fácil de achar, eu acho, na internet, de Spivak, né? E nesse texto, é um ensaio, na verdade, né? Um livrinho, mas não menos importante, né? Longe disso, ela vai dizer assim, que a pessoa intelectual, na verdade ela está falando da intelectual, né? Da subalterna, mas no caso dela como intelectual, ela vai dizer a intelectual não pode se furtar com um floreio, ou seja, com um dar de ombros, da sua função social, né? Então eu sempre lembro desse texto, assim, desse trecho especificamente, porque a gente tem um papel, particularmente as nossas discussões, elas têm um papel, né? E eu acho que a gente tem que ser furtado, assim, meio que estou fazendo uma leitura mais de cima, assim, política, do que a gente tem feito enquanto universidade, enquanto pessoas pesquisadoras. Esse é um preâmbulo que a gente pode conversar depois, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem também, está tudo certo. E que são coisas sobre as quais eu tenho pensado e tem me incomodado um pouco, né? Por isso que, assim, quem me acompanha há algum tempo, eu tenho tentado, nos meus artigos, nos meus projetos, tentado materializar, né, as desigualdades, né, nos meus projetos e tentado ler essas desigualdades desde as teorias com as quais eu trabalho e tentado indicar caminhos, formular rotas de fuga, para usar uma expressão de Deleuze, né? São possibilidades outras de endereçamento dos problemas, né? Eu acho que essa é uma questão. O que a gente tem a dizer para as pessoas hoje? Eu acho que esse é o ponto. A gente, eu digo, o que a educação tem a dizer, o que a sociologia, o que os estudos literários, o que os estudos linguísticos, né? O que as teorias da arte têm a dizer. Percebe? Para as desigualdades. O que a gente tem a falar para as pessoas? Porque eu lembro de uma aula que eu dei também a convite de Amanda, para as alunas e alunos dela, do mestrado, que eu disse, né? Se a gente não tem nada a falar, a gente tem que ficar quieto. Ou a gente nem aparece no cenário, né, de discussão, assim. Eu acho que a gente... O que a gente tem a dizer, né? Eu acho que é uma coisa que não tem a pensar, porque quando a gente escreve uma tese de doutoramento, se supõe que a gente tem algo a dizer, que a gente indique um caminho, que a gente diga algo. E dizer algo é dizer alguma coisa que tem um fundo, que faça algum sentido, né? Que indique alguma perspectiva. Mesmo que seja equivocada ou provisória, né? Mas as verdades, elas são provisórias. Bem, essa é o preâmbulo que eu queria falar com vocês. E eu quero agora discutir um pouco sobre essa ideia de perspectiva crítica. Eu fiquei pensando também muito para tentar dialogar com vocês. Não tem problema, Magda. Fique tranquila. Se você perdeu alguma coisa, está sendo gravada e você pega depois. Fique relax. Eu já estou respondendo o que as pessoas estão falando aqui. Então, não sei se tem mais algum comentário, alguma coisa.
Falando sobre perspectivas críticas, vejam, vocês acho que conseguem pensar em várias aí, mas eu queria fazer meio que tentar fazer uma formulação teórica com vocês para pensar nas perspectivas críticas. Para pensar isso, eu gosto muito de uma chave de leitura que a professora Marilena Chauí faz. A professora Marilena Chauí, ela diz que a criticidade, ela afirma que a criticidade ela está vinculada, ela estaria vinculada com o que ela vai chamar de posicionamento crítico, uma postura, posicionamento negativo ou uma postura negativa. Não é psicologicamente negativo, não é uma pessoa do contra, não é isso, tá? Mas é pensar o quê, por exemplo? Diante das coisas do mundo, o pensamento crítico diria o quê? Ele teria uma postura negativa, que é uma postura de negação. Negação em que sentido? Indagaria a coisa em si, indagaria o fenômeno, indagaria a realidade, entre aspas aqui, a realidade que se nos apresenta, ou que se nos é apresentada. Diria assim, vamos para pegar exemplos para que vocês entendam do que eu estou falando, para que não fique tão abstrato. Apesar de ser importante a gente pensar de maneira abstrata. Faz parte também, né, da criticidade pensar de maneira abstrata. Vamos pensar, por exemplo, quem trabalha com estudos de gênero aqui, né? A gente sabe que existe um entendimento normativo da ideia de mulher, por exemplo. Da ideia do feminino, vamos colocar assim, né? E também uma compreensão normativa ou dominante, eu acho que seria a palavra mais adequada, de homem. Estou pensando no gênero como um exemplo aqui para vocês, tá? Uma postura negativa diante dessas concepções dominantes seria dizer assim, não, eu não aceito essas definições dominantes, ou para quem é mais marxista, certa com o marxismo, essas definições hegemônicas, daria para dizer, por exemplo, né? Eu não aceito tais posições hegemônicas, tais entendimentos dominantes, e eu os nego. Isso seria o que a professora Marilena Chauí chama de postura negativa. Ela não dá esses exemplos, eu que estou dando. Só a partir dela para pensar o que seria a criticidade a partir dessa negação do que se nos é apresentado. Tá? Eu acho que dá para entender isso. Então, a criticidade seria isso. Negar o que se nos é apresentado. Eu diria também negar as obviedades, negar o que no que irrompe, né, no que surge, no que aparece. Né, a gente poderia pensar no senso comum, aqui a gente poderia pensar para quem é mais de letras, né, e educação, nas formações discursivas, que são aqueles blocos de entendimentos históricos que se formam ao longo do tempo, como que em camadas, né, meio que arqueologicamente, assim, e sedimentam o entendimento das coisas. Então, um pensamento crítico seria olhar para isso e dizer, não, peraí, eu acho que não é assim, tá? Então, postura negativa, pensamento negativo, nesse sentido, seria sinônimo de criticidade, dizer, não, eu nego isso. Negativo nesse sentido de negar. Então, a ideia de pensamento crítico, né, que eu acho que já ficou estabelecida para vocês, tem a ver com essa desconfiança. Percebem? Né? Tem a ver com essa coisa de desconfiar daquilo que é óbvio, daquilo que aparece, né? E se quer ou se vende como uma verdade. Se a gente pensar no interior da academia, conjuntos de reflexões teóricas, epistemológicas, ou não necessariamente epistemológicas, né? Porque, se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso depois. Os estudos decoloniais, por exemplo, vão meio que negar essa ideia de epistemologia, porque acionar a ideia de epistemologia é circunscrever ou avalizar uma ideia colonial de produção de conhecimento. Mas tudo bem, fechando parênteses, né? Então, uma série de perspectivas teóricas e disciplinares e epistemológicas, se vocês quiserem, conceituais, elas vão se debruçar criticamente sobre uma série de
de objetos de conhecimento, né? Então, os estudos, por exemplo, pós-coloniais, eles são um exemplo aqui claro para a gente de uma perspectiva crítica dentro das humanidades. Porque eles vão desconfiar, eles vão colocar em suspenso. Sabe quando a gente coloca, entre aspas, uma palavra em um texto? Serve para um monte de coisa, mas, sobretudo, né, para você suspender o sentido denotativo de um vocábulo, né, que é aquele sentido primeiro que aparece no dicionário. Então, você está dizendo assim, não, é uma outra coisa. Então, os estudos decoloniais, pós-coloniais, e também os estudos decoloniais ou descoloniais, dependendo das pessoas autoras, que vão acionar esses pensamentos, essas reflexões, vão colocar sob suspeita. Olha, eu já usei duas palavras que são muito boas para a gente pensar o que são teorias críticas. Desconfiança e uma expressão, né? Colocar sob suspeita. Colocar sob suspeita. Então, a gente poderia pensar nas pedagogias críticas, por exemplo. A gente poderia... Exato, né? A gente poderia pensar na teoria queer ou nos estudos queer, né? O que são os estudos queer, né, que é o campo de discussão com a qual eu trabalho mais de perto, do que uma desconfiança das compreensões dominantes acerca da sexualidade, acerca do gênero, acerca do corpo, acerca do desejo, acerca das práticas sexuais. Estão entendendo? Né? A gente pode pensar num arcabouço teórico também, crítico, que é, exato, né, essas teorias também aí, a gente pode pensar nos estudos, no pós-estruturalismo também, né, que aí vai ser meio que um guarda-chuva para uma série de outros fazeres críticos, né. Inclusive, eu vou dar um curso sobre pós-estruturalismo na UFOB em breve, vai ser um curso que vai ofertado só para a graduação, mas eu vou abrir algumas vagas à parte de extensão para quem quiser fazer. Então, o pós-estruturalismo também, né? Você vai ter um pós-estruturalismo Foucaultiano, por exemplo. Você pode pensar a arqueologia, que está muito preocupada, por exemplo, com questões de saber, né? Cultura, né? Num dado momento da história. Da genealogia. Você pode pensar nos estudos críticos deixa eu ver aqui, de Lyotard, por exemplo, que vai suspeitar da modernidade, né? Você pode pensar nos estudos críticos de Jacques Derrida, estou pensando dentro do pós-estruturalismo, que vai desconfiar, por exemplo, do signo linguístico, né? Da relação entre significado e significante, vai colocar em suspeita, né? Que é isso, eu estou dando esses exemplos para que vocês entendam o que são essas posturas críticas, né? E outros tantos reflexos, os estudos feministas também, né? Certas perspectivas feministas também entram aqui, que vão colocar sob suspeita ideias dominantes sobre a mulher, sobre o próprio gênero. Vejam, tem perspectivas feministas decoloniais ou descoloniais, inclusive agora a chamada da revista Sul-Sul está discutindo isso também, né? Tem algumas perspectivas decoloniais dos estudos feministas que vão colocar em suspense ou em suspensão a própria categoria de gênero. Olha que coisa bem complexa isso, né? Porque, só um parênteses, assim, a própria categoria de gênero, ela seria, nessas perspectivas, segundo essas perspectivas decoloniais do feminismo, uma própria categoria colonial, para pensar a diferença entre os corpos humanos, entre não apenas os corpos, mas entre o ser, o estar na cultura, né? O corpo na cultura, a diferença desses corpos na cultura. Então, veja, são uma série de perspectivas, né? Então, eu falei disso para que a gente pudesse entender o que eu estou chamando na aula de hoje de perspectivas críticas em ciências humanas e sociais. Tem várias perspectivas. Qual que é a ligação entre elas? Elas
negam, elas desconfiam, elas colocam sob suspeição os saberes dominantes, né? E aí a gente vai ter também perspectivas críticas que se querem mais disciplinares, né, que trabalham costurando dentro das disciplinas. Pedagogia crítica, né, sociologia crítica. O próprio professor Boaventura de Souza Santos, ele não se diz dessa forma, né, mas para mim está ali nos textos dele. O professor Boaventura de Souza Santos tem um projeto epistemológico, sociológico, crítico. É evidente isso, né? Porque ele trabalha com categorias que tentam descosturar toda uma percepção sociológica construída ao longo do tempo, sedimentada e tomada como verdadeira, que produziu anormalidades, que naturalizou diferenças, né? Então, o próprio trabalho do professor Boaventura é um trabalho que tenta construir uma sociologia crítica e interdisciplinar também, né? Porque ele está pensando, por exemplo, em saberes emergentes, sociologias que ficaram relegadas ao desaparecimento ou ao silêncio, melhor dizendo. A gente pode pensar dentro dos estudos linguísticos, linguística aplicada, né, numa perspectiva mais, como que é o professor Moita Lopes, né, mais indisciplinada. Então, vejam, você tem tanto esses saberes que já nascem como interdisciplinares, que eu dei exemplo, decoloniais, pós-coloniais, feministas, queer, trans, né? A gente tem estudos trans também, que são saberes críticos também. Então, você tem tanto essas perspectivas que já nascem interdisciplinares, per se, e você tem esses campos disciplinares que tentam se descosturar de dentro, né? Como esses que eu mencionei aí, saberes. E, enfim, eu acho que vocês compreenderam. Então, para a gente ir se encaminhando para o final, para eu não quero ficar maçante, né? E um parênteses, né? Eu estava conversando outro dia com um amigo, acho que é o professor Fábio, não sei se ele está aí, que essa coisa de live agora, de falar, de falar ao vivo, assim, é um desafio, porque na aula a gente tem a coisa da interação com os alunos, né, o tempo todo e tal, então a gente mantém de boa uma aula longa, né? Mas aqui você fala e, às vezes, sozinho o tempo todo, né? Então, Carlos, é um desafio. Pode falar, professor. olha as perguntas a fala da Kathleen aí no chat. Tá. Eu posso pegar uma água, eu me dei um minutinho, que eu esqueci de trazer aqui, e minha garganta tá doendo. Eu já venho. Se vocês quiserem dar um intervalinho aí. Bem, voltei aqui. Deixa eu ver o que o pessoal tem falado aqui no chat. Terezinha chamou a atenção. Sim, o professor Cleveland estava trazendo, né, os saberes ali críticos e tal. A cartografia, né? Eu dei um curso sobre projeto de pesquisa mês passado, eu acho, ou mês retrasado, não lembro mais. E eu falei um pouco sobre cartografia, que é uma teoria método, né, eu diria. Conhecimento situado. Interessante que também não é consenso entre as decoloniais isso, sobre a categoria gênero, exato, que eu estava mencionando, né. Outro dia, Kathleen, eu estava lendo sobre isso mesmo, né, que às vezes a gente parte, por exemplo, e com uma boníssima intenção, boa intenção, né? Já falando sobre as diferenças de gênero e como que o gênero produz desigualdades. Mas quando a gente
já parte da categoria como algo assentado, a gente não questiona a própria categoria. E a própria categoria já produz desigualdades, né? Ela já é um a priori científico, se é que você me entende. E alguns saberes decoloniais ou descoloniais vão chamar atenção para isso, né? Que essa forma de categorizar as pessoas, ela é colonial também. Né? E com isso, gente, um parêntese aqui, né? Não é mais cá entre nós, porque está sendo gravado, mas modo de dizer cá entre nós. Acionar perspectivas críticas não é virar o doido da negação, não é isso, ou a doida da negação, que nada serve, tudo está rasurado, né? Não é isso, não é negar a possibilidade de formulação de um conhecimento, não é isso, mas é suspeitar das coisas. Eu já vou melhorar essa definição, tá? Eu já vou melhorá-la. Mas é uma tarefa dessas perspectivas críticas colocar sob suspeita, né? Se vocês pensarem, eu já sigo lendo os comentários, né? Se vocês pensarem nos filósofos da suspeita, né? Já ouviram falar nessa expressão? Os intelectuais, eu acho que se alguém puder pesquisar no Google para mim aí, eu acho que é intelectuais da suspeita, não lembro quem que formulou assim, mas que é Foucault, Deleuze e Derrida, né? São os grandes pensadores dentro desse marco que eu estava chamando a atenção, chamando de pós-estruturalismo, que vão colocar sob suspeita muita coisa, vão colocar a metafísica ocidental sob suspeita, o iluminismo sob suspeita, a relação entre significante e significado, que estrutura a linguística, que estrutura a antropologia, que estrutura a universidade moderna, né, como um todo. Esse pensamento binomial, Derrida vai fazer isso, né, em toda a sua obra, mas especificamente num livro chamado Da Gramatologia, né, ou Escritura e Diferença, por exemplo. Então, são os grandes pensadores da suspeita, assim, que vão colocar em suspeição, né, o que estava assentado, o que se queria estabelecido. Né? Os mestres da suspeita, exatamente, obrigado. É isso aí mesmo. Aí a Amanda falou que as feministas usam muito essa categoria de suspeita. Né? Que é isso que eu estou chamando de postura negativa, né? Acionando aqui o que eu roubei, entre aspas, uma ideia que eu me apropriei, citando, é claro, da professora Marilena Chauí, que é essa coisa da postura negativa. Mas não, peraí. Né? Bem, e aí, como eu estava dizendo, vejam, ser crítico ou trabalhar com teorias críticas, com perspectivas críticas, não é se tornar o doido ou chato da negação, né? Dizendo que nada serve. Não é isso, em absoluto. Mas essas perspectivas críticas, na minha análise, e algo muito particular, sobre o qual eu acho que escrevi uma vez só sobre, eu acho que essas teorias críticas, perspectivas críticas, elas trabalham com dois momentos, duas dimensões. A primeira é a negação, que a gente já compreendeu. A segunda é a da proposição, que eu gosto de chamar de postura positiva. Já que a gente teria a postura negativa, por outro lado, a gente teria a postura positiva, né? E no que consistiria essa postura positiva, né? Se a postura negativa é marcada pelo sinal de menos, da negação, né, do que não é, do não, da subtração, a postura positiva, ela é marcada pelo sinal positivo, ou seja, ela é marcada por uma questão de o que as coisas podem ser. Se na postura negativa a gente diz as coisas talvez não sejam isso que estão dizendo, né? A postura positiva vai dizer sim. Então, o que as coisas poderiam ser? Né? E aí o principal, assim, essas teorias todas vão pensar nisso, sabe? Elas vão não só negar, mas elas também vão pensar de uma maneira que eu gosto de chamar
de criativa, né? Como, então, as coisas poderiam ser, né? E aí a gente volta de novo para a questão da desigualdade. Que vejam, todas essas teorias, é meio paradoxal, mas, como disse Michel Foucault, né, esperem tudo de mim, menos a coerência. Menos que eu seja coerente. Menos que eu permaneça o mesmo sempre. Então, mesmo que pareça incoerente, né, sob certa perspectiva, mas eu vou dizer todos aqui, todas essas perspectivas críticas, elas estão preocupadas com não apenas criticar a realidade social, marcar as diferenças, situar historicamente as desigualdades, ou para usar uma palavra que é muito cara, os saberes subalternos, por exemplo, as diferenças mesmo, né? Enquanto categoria teórica, mas elas estão preocupadas também com exercitar cenários possíveis. Eu gosto muito de uma frase de um autor chamado James Williams, que ele vai dizer que a crítica e a criatividade andam de mãos dadas. Olha que legal isso, né? Vou até reler para vocês, né? Desse livro aqui, depois a professora Terezinha pode colocar para vocês a referência. Ele vai dizer: crítica radical e criatividade andam de mãos dadas. Porque senão, a gente fica muito nessa coisa da negação, né? Da crítica pela crítica, só que num sentido pobre, né? E essas teorias críticas que eu mencionei aqui, elas não são em absoluto pobres. Elas são todas propositivas, como disse Kleber Milton. Né? E eu gosto de dizer, elas são criativas, elas estão exercitando essa dimensão criativa do conhecimento. Eu gosto também de citar Michel Foucault. Tem uma entrevista que eu não lembro onde está agora essa entrevista, ora aparece aqui, ora aparece ali, dependendo da compilação, que ele vai dizer assim, que a gente precisa encarar a vida como uma obra de arte, né, como uma obra em processo, né, sobre a qual a gente tem uma agência de transformação. Então, todas essas teorias críticas, muito embora possa parecer coerente dizer todas, né, elas vão apostar na criatividade, né, em como que as coisas poderiam ser se elas fossem diferentes do que são. Então, tentar voltar para o início da minha fala, da aula de hoje, se a gente tem um mundo com problemas, um mundo desigual, um mundo eivado, um mundo cheio, um mundo atravessado de desigualdades, sejam desigualdades socialmente motivadas, culturalmente motivadas, enfim, né? Temos um mundo, uma miríade de problemas. A gente identifica esses problemas. E essas teorias, esses saberes críticos nos ajudam a identificar esses problemas. Não apenas identificar os problemas, no sentido de achar os problemas, como a antropologia mais clássica, né, os estudos, as ciências sociais mais clássicas diziam, né, a gente vai lá e acha alguma coisa. Não só assim, mas mais no sentido de a gente formula os problemas, a gente produz os problemas. Mas não só produz problemas, mas a gente também se preocupa com pensar como que o mundo poderia ser se não fosse assim. Então, vejam, não sei se está parecendo uma viagem para vocês que eu estou dizendo, né? Mas é porque a gente não costuma pensar assim. Então, poxa, se a gente sabe que existem desigualdades, os estudos queer nos ajudam a entender que gênero, sexualidade, desejo, orientação sexual, prática sexual, etc., vão ter implicações, vão produzir diferenças, vão produzir desigualdades, né? Quais são as contribuições que esse campo de estudos eles nos ajudam para pensar um outro mundo, pensar uma outra relação de gênero, uma outra relação de sexualidade que não seja produtora de desigualdades? Gente, porque esse é o objetivo da ciência. Vamos recuperar a ideia que eu mencionei no início da aula. Solucionar problemas. Então, vejam, é isso que eu gostaria que a aula de hoje ficasse assim,
marcado para vocês, que é a gente precisa resolver problemas, sabe? Então, ler o problema, formular o problema, também faz parte da resolução do problema. E eu digo com muita tristeza para vocês, nem isso, às vezes, os nossos trabalhos fazem bem. Nem formular um problema bem feito a gente consegue fazer. Porque, de novo, formular o problema também faz parte de uma perspectiva crítica. Formular o problema e também imaginar uma solução. Imaginar como que poderia ser diferente. Né? E aí, se vocês quiserem, a gente pode discutir depois. Não é como uma cartilha, dizer normativamente como as pessoas devem se portar ou como que o mundo precisaria ser para ser melhor. Mas é imaginar cenários. Percebe? Muito do nosso papel enquanto intelectuais atravessados por essas perspectivas críticas é imaginar possibilidades. Vocês lembram? Eu sei que vocês são novinhos e novinhas. E eu já sou um tiozinho. Tirando alguns uns e outros aqui que são mais velhos que eu. Poucos anos. Vocês lembram do mote do Fórum Social Mundial, quando surgiu lá em Porto Alegre? Eu não estou subscrevendo o modus operandi do fórum, tá? Eu acho que tem muitos problemas também. Nada é bom ou mal. São binômios que não funcionam muito. Mas eu só quero usar o exemplo do fórum, porque tem uma coisa interessante lá. O Fórum Social Mundial, quando surge, ele parte da ideia do seguinte mote, né, que era um outro mundo é possível. É meio que isso que eu estou dizendo aqui, né, que nisso que consistiria esse pensamento, essa postura, melhor dizendo, positiva, é imaginar um mundo possível, uma possibilidade ou outra. Então, para encerrar, a minha questão aqui, para recuperar o que eu falei, é o seguinte: as desigualdades, elas têm dimensões que não se esgotam, por exemplo, nas dimensões econômicas, né? Um marxismo tradicional ou clássico, se vocês quiserem, e eu vi até que alguém colocou marxismo aqui. O marxismo, ele não é um pensamento crítico nesse sentido que eu estou mobilizando, porque ele é um pensamento, pelo menos o clássico, né? Existem releituras do marxismo, marxianas, combinações de marxismo e tal, mas o marxismo, enquanto se apresenta na sua formulação clássica, ele vai ser totalizante, ele vai ser teleológico. Existe um fim da história. Né? Então, a história caminha para um fim e tal, etc. Né? Existe ali uma totalidade. Então, não é crítico, não, o marxismo clássico. Mas voltando, foi só um parênteses, né? Então, a ideia aqui é imaginar que existem dimensões outras, sociais, culturais, né, do ponto de vista da subjetividade, que vão produzir desigualdades. E a gente precisa não só formular esses problemas a partir desses marcos teóricos e disciplinares humanísticos, né, das ciências humanas sociais, como também questionar o mundo, questionar os problemas a partir dessa postura crítica, desses saberes críticos, e propor também imaginar mundos outros. Né? Se vocês pegarem vários desses e dessas pensadoras que trabalham com essas perspectivas críticas, elas vão flertar com os estudos literários. Vocês já perceberam isso? Eu arrisco, eu consigo imaginar uma resposta aqui. Né? Porque a literatura ela vai trabalhar com essa ideia de imaginação, né? Imaginação da vida. Eu até publiquei um livro há pouco tempo. Acho que não. Deixa eu ver. Aqui, ó. O livro do programa de pós-graduação, do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais, e eu dei um subtítulo para o livro, né? Pensamento, a vida reimaginada. E aí tem essa ideia, né? Essa coisa de você reimaginar a vida. Eu arriscaria dizer, e não tenho receio de errar, eu posso errar, não tenho receio de tentar, desculpa, né? Tento fazer uma leitura,
Acho que a gente está aqui para isso também, né? Para oferecer possibilidades de leitura. Eu acho que essas teorias críticas, essas perspectivas críticas, elas se prestam para reimaginar a vida, né? E por isso que muitas delas, como eu estava dizendo, lançam mão da literatura, porque a literatura tem essa coisa, né, de você ficcionalizar a existência, de você viver coisas que você não vive, de você olhar para um objeto do mundo e dizer assim, por que esse objeto não é de outra forma? Por que a caneta é assim, vertical? Por que ela não é redonda? Percebe? Né? Por que não é de outro jeito? Se vocês pegarem, né, as perspectivas da desconstrução de Heidiana, cara, é isso, sabe? A desconstrução, ela tá olhando para as coisas do mundo e tá dizendo assim, não, a gente precisa desmontar esses objetos, né? Esses objetos que povoam a existência, né? Objetos aqui pode ser qualquer coisa, uma ideia, não necessariamente algo material. A gente precisa olhar para essa coisa e desmontar ela. E depois a gente precisa voltar a montar essa coisa de outra forma. É isso que o pós-estruturalismo, por exemplo, está fazendo. É um projeto político teórico. Nem entrei nisso hoje, mas vocês já entenderam também, né? É impossível, também arrisco dizer, acho eu, falar em perspectivas críticas, em ciências humanas e sociais, sem pensar em política. Política não partidária aqui, mas política que diz respeito ao nosso estar no mundo, né? Gente, é isso, tá? É isso que eu tinha para falar com vocês. A Gisele perguntou. Gisele, esse livro eu posso mandar para vocês, eu tenho o PDF dele, ele foi financiado pelo CNPq. Mas ele não é um livro só meu, ele é um livro com vários artigos, né, e capítulos e tal. Tem um artigo meu com a professora Amanda, inclusive, que a gente fala que a gente está desconstruindo categorias mesmo, né, e pensando uma educação em que o gênero e a sexualidade eles são vistos de outra forma, por exemplo. Né? A gente tenta aplicar essa ideia das teorias críticas em gênero e sexualidade na educação. A professora Terezinha também tem um texto e tal. O professor Leandro Collin tem um texto bem interessante. A professora Tânia Kuhn tem um texto bem crítico também, falando sobre o meio ambiente. Tá? Mas eu mando para vocês. Eu tenho... Desculpa, eu tô com vontade de espirrar enorme. Carlos, deixei o link do texto de Kleber, da pedagogia do o artigo do professor, né? Sim. Conhecimento encarnado. Isso, muito, muito interessante essa ideia também, né? Uhum. E aí, não sei o que você quer fazer, Tere? Eu queria ouvir o pessoal, né? Um pouquinho, a gente está chegando ao final do curso, não conhece quase ninguém, não sei. Eu ouvi um pouco das pessoas. Catherine falou, me lembrou o livro A Cor das Palavras, da Denise Zaviani. Estudou a estigmatização de crianças negras nos espaços escolares. Não está aparecendo nada aqui, tá? E propôs uma identidade positiva na superação pedagógica. Eu não conheço esse texto, não. Muito interessante isso, Catherine. Uhum. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, quer dialogar? Eu quero, Carlos. Eu achei bem boa a tua aula, e bem boa essa aula, assim, tão redondinha, né? Que tem início, meio e fim, e que... eu como professora de metodologia, né? Além das políticas públicas, eu gosto muito disso, né? Dessa construção de uma aula, e eu fiquei aqui a pensar como essa questão da suspeita, quer dizer, obviamente tu traz muitos elementos importantes para a gente pensar,
inclusive das próprias teorias críticas e ditas críticas e pós-críticas, mas a questão de suspeitar, né? De colocar em suspeita, do movimento de colocar em suspeita, que é um movimento muito caro para o movimento. Eu não estou nem te vendo, né, Carlos? Eu vou abrir. Isso me dá uma agonia horrível. De não ver nenhuma pessoa e de não saber se de fato tem alguém atrás da máquina. Se tu quiser, fica à vontade. Mas essa ideia que é muito central de colocar em dúvida e de fazer uma ciência que nos traga respostas, né? Acho que a tua fala foi muito contundente nisso e muito feliz nisso. Por isso que a gente sente tanta falta de um Florestan Fernandes, do Malélia Gonzalez, do próprio Abadias Nascimento, né? Que são pessoas que vão falar coisa, propor coisas, e vai ter um lado, né? Mas sempre com esse movimento de suspeita. Eu achei bem legal essa parte. O próprio Abadias do Nascimento, né, se tu me permite, vai pensar vai repensar o teatro, por exemplo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu achei bem interessante e nesse momento, né? O que é a suspeita nesse momento que a gente vive nesse momento de tanta tragédia para o campo da ciência, né? No momento que a Terra é plana de novo, e que volta a cura gay, que volta as mulheres no fogão, né? Nada contra as mulheres que ficam no fogão, mas no momento em que nós temos esses tensionamentos muito do campo religioso, e que, portanto, nada está no crivo da suspeita, porque ele é 100%, né? Que grande papel tem a ciência nesse momento de colocar coisas em suspeita. Achei bem interessante essa parte, assim, me fez refletir bastante. E nisso que você fala, né, Amanda, eu acho também, assim, para tentar ser um pouco objetivo, assim, para as pessoas que estão fazendo mestrado agora, né, eu sei que tem mestrandos seus aqui também, e doutorandos e tal, e doutorandas, que é pensar mesmo, que foi o que eu falei no início da aula, né, o que o meu trabalho, o que o trabalho de vocês, de dois lados, né, o primeiro, assim, eu tenho formulado problemas, que é uma coisa também que eu bato muito na tecla, né, que eu acho que os nossos trabalhos fazem mal, que é formular os problemas. Se a gente não formula bem o problema, a gente não consegue solvê-lo. E o outro ponto é que respostas a gente tem dado para esses problemas. Que mundos a gente tem imaginado. Os nossos trabalhos, como eu falei, em ciências humanas e sociais, eles não podem perder, na minha opinião, essa dimensão de imaginação, né? E de alargamento do horizonte da disciplina, de alargamento do horizonte temático. Sobretudo quem está fazendo um doutoramento e um mestrado, a gente tem que ter presente essa coisa que a gente precisa sempre esgarçar, né? O objeto, ou o problema, para não falar nesse termo de objeto, né, que eu não gosto muito, mas a gente tem que esgarçar o problema e reimaginá-lo, né? E isso também, eu acho que é uma perspectiva, é uma função social, né, nossa, de oferecer respostas, de elaborar caminhos, possibilidades. Eu, essa semana que passou, tive uma experiência bem interessante, assim, abri um edital para... Não sei se vocês conhecem o ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. E, inclusive, uma dica para vocês, sempre tem editais lá, tem dinheiros sendo distribuídos lá para fazer pesquisa. E aí tinha um edital sobre Covid-19 e tal, e o enfrentamento à Covid, né? E aí o edital dizia assim, que
a ideia era financiar pesquisas criativas em qualquer campo do conhecimento, de modo a não só ler o problema, ler essa coisa, né, que surgiu agora, mas também oferecer um caminho, uma resposta. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, como é que as ciências humanas, mais particularmente as ciências sociais, numa pegada interdisciplinar, poderiam dar uma resposta para a Covid, né? Eu fiquei me batendo com isso, aí eu fiz um projeto e tal, e mandei. Não foi classificado para ganhar a bolsa e tal, mas foi um movimento, claro não, né? Digo como se fosse algo óbvio, mas é que a gente sabe que, de maneira geral, as pessoas de ciências humanas e sociais não estão familiarizadas com esse tipo de desafio mesmo, que é se colocar no debate das coisas, dos problemas cotidianos das pessoas e tentar resolvê-los, tentar oferecer uma resposta. Né? E aí foi muito interessante, assim, ter participado disso, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer mais e mais, sabe? Nos nossos projetos, nas nossas teses, nos nossos artigos. Essa coisa que vocês falavam, né, dos intelectuais e das intelectuais públicos de antigamente, ocupar os espaços sociais, né? A gente não tem mais agora os jornais impressos, né, com uma potência como tinha antes, mas ocupar os espaços mesmo, né, de circulação de ideias, ocupar as redes sociais, mas as redes sociais qualificadas também, né, porque Facebook e assemelhados, isso vários estudiosos e estudiosas vão dizer, é uma bolha, né, a gente não consegue dialogar e fazer retumbar e ressoar o que a gente está pensando, então, mas ocupar os espaços públicos mesmo, né, YouTube, o conhecimento que a gente produz tem que ter um impacto mesmo. Né? Mas é isso, gente, não quero cansar ninguém, se não querem falar mais nada, eu fico aberto. Olha o chat aí, já coloquei a provocação aí. O seu prenome provocador questiona as instituições com seus departamentos feudos e as pesquisas estéreis. Esse é um debate também, né? Não sei a galera que está aí, mas que a gente meio que se furta de fazer e tem muitos receios, né? De fazer esse tipo de discussão. E eu acho que precisa ser feita mesmo, né? Por um lado, você tem uma série de mecanismos, por exemplo, legais que vão defender o servidor público, vão defender a pesquisa, né? Feita sobretudo na universidade pública, né? Que precisa ser protegida, o servidor, a servidora pública precisam ser protegidos, não por eles. Outro dia eu entrei num debate com um cara de extrema-direita e tal, falando sobre isso e tal. As leis não estão para defender o servidor público, estão para defender o serviço público. Né? Então, o cargo que eu ocupo ele é estável não por minha causa, mas sim porque o serviço público precisa ser protegido, precisa ser continuado. E ao mesmo tempo que você tem isso, você tem muitos professores e professoras que se escondem atrás disso e não produzem, né? Não produzem uma reflexão, se furtam, né? Dessa tarefa crítica de pensar a vida, de formular um problema. Esse é o nosso papel. Esse é o papel que a gente precisa se colocar cada vez mais, sabe? Coloca, recoloca. E é isso. Outro dia eu também estava vendo um debate no campo dos estudos literários, né? Eu fiz letras mesmo, né? A graduação. E o professor estava falando sobre literatura e não sei o que lá e tal. Mas assim, não convém entrar no debate agora no pormenor, mas a pessoa parece que não compreendia que a literatura, hoje, no século XXI, 2020, ela perdeu muito do protagonismo que ela tinha no século XIX, por exemplo, ou na primeira metade do século XX, né? Então, são intelectuais, às vezes, que não sabem dialogar com as pessoas, não sabem colocar os seus campos disciplinares em diálogo com os problemas que provocam as pessoas hoje. Carlos Mujica falou assim, eu li várias vezes que a desigualdade é necessária e natural. Dentro do capitalismo, sim. Ela é necessária e muitos intelectuais liberais, sobretudo, vão defender que ela é natural, sim. E que é impossível imaginar uma sociedade que não tenha desigualdades.
Exato, dependendo dessa perspectiva, não é a que eu manejo, né? E um conceito que acho complexo de discutir é o da igualdade. É porque a gente já entraria numa questão outra aí, né, o Carlos? Que é uma diferença, assim, bem tênue, mas dá para fazer, que é entre igualdade e equanimidade, né? Então, de um ponto de vista mais formal, o liberalismo, por exemplo, ele vai albergar dentro de si a ideia de igualdade, né? Igualdade formal diante da lei, por exemplo. A ideia de igualdade, ela cabe dentro de um Estado liberal, sem problema. Agora, a ideia da equanimidade, que é uma diferença para tentar pensar aqui uma sociedade livre de desigualdades, na qual as pessoas partem dos mesmos lugares, né? No qual não hajam marcadores que perpetuem diferenças. Aí seria bem mais difícil pensar numa sociedade como a nossa, por exemplo. Se os termos se mantêm, é difícil. Se não, é impossível, né? Porque eu diria que é intrínseco ao capitalismo, por exemplo, a desigualdade. Como podemos entender a igualdade a partir de perspectivas críticas? É isso que eu falei, por exemplo. Se você pensa numa perspectiva crítica como os estudos queer, ou várias perspectivas decoloniais, né? E alguns feminismos também, críticos, eles vão avançar, eles não vão parar na ideia de igualdade formal. Por exemplo, para os estudos queer, que é um campo crítico nas ciências sociais e humanas, a igualdade de forma ela é insuficiente para construção de um mundo em que as pessoas não penem, né? Elas não penem devido às suas diferenças, né? As diferenças não sejam um elemento a pesar na vida dessas pessoas, né? Também há muita coisa acontecendo no campo político da América Latina, que quando falamos em igualdade, eles nos dizem comunistas, socialistas e tudo mais. Então, penso muito sobre o que pode ser entendido por igualdade. Aí uma provocaçãozinha para a Amanda, eu acho, né? Porque a professora Amanda tem uma pegada mais marxista, então, imagino eu, se ela quiser falar. E aí talvez seja isso, por isso que ela tenha colocado essa palavra desigualdades, né? No título do curso. Mas a gente está entendendo de uma maneira mais ampla aqui, né? Eu acho que a ideia é pensar em um mundo em que os marcadores sociais da diferença, eles não sejam produtores de desigualdades, né? Mas eles sejam produtores de uma positivação da diferença, ou seja, ser negro, ser indígena, ser mulher, não implicaria nesse mundo outro em um demérito ou em uma posição de menosprezo social, enfim, né, ou de desigualdade. Mas de fato, é uma palavra, são palavras difíceis de conciliar, né, igualdade e teorias críticas. Não cabem, de fato você tem razão, né? Só se a gente pensar dentro de um campo mais liberal, viu, Carlos? Mas muitas dessas perspectivas críticas que eu mencionei, elas vão negar o capitalismo também, é claro. É óbvio que elas vão negar o capitalismo também. Porque eu nem falei hoje na aula, né? Mas, por exemplo, para a teoria queer, o capitalismo é um regime de conhecimento e de poder. Assim como o é a heteronormatividade. Assim como para alguns campos decoloniais, a raça, né? Vai ser também um regime político e do conhecimento, produtor intrínseco de desigualdades. Então, essas teorias críticas, elas não vão trabalhar, por exemplo, essas que eu mencionei, não vão trabalhar com a ideia de igualdade, não vão. Quem trabalha com a ideia de igualdade é uma ideia bem clássica, né, assim, iluminista, né, todos os homens são criados iguais e tal. Mas muito interessante a sua colocação. Magda, muita negação sem uma solução ou propostas. Num país desigual, o que oferecer aos surdos, excluídos e a maioria em situações de risco, que precisam de iniciativas, mas não se discute alguma solução. Exato, assim, no nosso grupo de pesquisa, Magda, tem uma linha
que fala sobre distintas capacidades, né, corporais, sobre capacitismos e tal. Que tenta deslocar essa ideia de deficiência para pensar que as pessoas humanas, para usar uma redundância do direito aqui, né, que as pessoas humanas elas teriam distintas capacidades, né? Uns ouvem, outros não, uns veem, outros não veem, percebe? E esse campo de estudos das teorias do capacitismo e tal, eles estão muito preocupados em pensar, né, uma educação que contempla essas pessoas, com essas pessoas e para essas pessoas, não trabalham com a ideia de inclusão. E eu tenho discutido muito com o pessoal do meu grupo, por exemplo, que a gente precisa dar respostas também. Acho que foi ontem mesmo eu estava provocando o pessoal no grupo sobre isso, né? Que a gente, não basta a gente dizer, por exemplo, que não existem intérpretes na universidade. Mas quais são as saídas do ponto de vista da produção de conhecimento que a gente tem dado? Muito pouco, ou quase nada. Então, assim, eu acho que é um trabalho para você fazer. Né? Uma tese, uma dissertação, né? Pensar um projeto pedagógico que contemple. Eu gosto de usar a expressão que seja construído por e para e com a diferença, né? Não apenas só para. Funcionários públicos sem respostas e apenas críticas e negação. Às vezes eu acho que nem crítica, viu, Magda? Até para fazer crítica a gente precisa saber formular o problema. É o que eu estava dizendo de formular o problema, né? Eu acho que muitas vezes é uma reclamação, né? Mas você não consegue formular um problema. Porque mesmo para formular um problema, você precisa acionar um arcabouço teórico. Então foi o que eu falei no início da aula, assim. Se a gente olha para as desigualdades hoje do Brasil, né, eu consigo formular o problema das desigualdades sob uma dimensão. Que dimensão é essa? Eu consigo dizer que tem uma dimensão sociológica, por exemplo. Né? Eu consigo ter uma dimensão racial, eu consigo dizer que existe uma dimensão cultural, né? E eu posso me debruçar sobre essas dimensões. Então, formular esses problemas também é um desafio. Eu não acho que a gente esteja formulando bem. Mesmo antes de querer resolver, sabe? Por isso essa provocação da aula de hoje. Para vocês que estão produzindo teses, dissertações, TCCs, artigos. Tem Carlana aqui, que é minha orientanda, né? Está pensando sobre artivismos decoloniais. Ora, o que são os artivismos decoloniais, se não uma leitura de uma realidade que é prejudicial a determinados grupos minoritários e uma tentativa de reler essa realidade sob um outro prisma e oferecer uma resposta por meio da arte. Os artivismos são isso. Então, um trabalho de Carlana, por exemplo, ela vai ter que tentar encontrar essas chaves interpretativas, né? E ver que novidades essa coisa que está surgindo hoje, os artivismos, estão trazendo. Que novidades estão surgindo? Acho que é isso. Magda costuma questionar que tem a necessidade. Quem tem as necessidades especiais somos nós, ouvintes. Gente, ok. É isso aí, gente. Estamos satisfeitas, né? Satisfeitos. Eu mando para vocês segunda-feira o livro. Esse aqui. Foi ótimo o debate, gente. Obrigado. Fiquei bem satisfeito hoje mesmo que vocês conversaram. Eu gosto assim. Segunda-feira tem a aula da professora Amanda. E aí a gente termina. Vamos ver se vocês abrem as câmeras na segunda. Obrigado, gente. Um abraço, um beijo. Aproveitem o restante da sexta-feira. Tchau, tchau. Obrigado, Adley, por nos ajudar.